Executivo e o Judiciário, destinados a executar resoluções públicas, produzir as leis e julgar. O responsável por todos estes poderes políticos é a chamada Constituição Federal. Esta, por sua vez, é responsável pela seguridade de todos os direitos, resguardando e dando ciência dos direitos e deveres inerentes aos cidadãos. A Constituição também é a responsável pela liberdade e independência do Poder Legislativo Municipal, de tomar suas decisões sem interferência de nenhum órgão em seus atos. A Câmara exerce importantes funções na sociedade. Destacam-se como principais funções a legislativa e a fiscalizadora, onde o próprio vereador participa da elaboração das leis específicas do seu município e observa a atuação do executivo na administração com seus recursos públicos. As leis de interesse do município são estas: leis orgânicas, diretrizes orçamentárias, códigos de obras, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual e outros. Estes também atuam em conjunto com o Tribunal de Contas, acompanhando de perto todas as ações do Executivo, como exemplo, a realização de obras, compra de material e equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar e outros. Prestação de contas. A Câmara exerce uma função judiciária, que pode processar e julgar o prefeito quando identificado alguma irregularidade na aplicação dos recursos públicos, e julga também qualquer desvio praticado pelos próprios vereadores. As contas do município precisam ser remetidas anualmente para apreciação dos vereadores e, após o parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas, devendo conter todos os gastos do ano, como pagamento de servidores, compra de materiais e equipamentos, manutenção de escolas e hospitais, obras realizadas e outros. Exercem também a função de assessoramento, podendo assessorar o Poder Executivo a gerenciar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas a favor da população. Por meio das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde e, por fim, também exercem a função administrativa, organizando seus serviços, com composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. São as normas que regem o município, e nela estão determinadas as atribuições dos poderes e dos órgãos, operando como a Constituição do município. O plenário, por sua vez, é a sede onde todos os vereadores se reúnem para votar as leis e tomar as decisões importantes. A Câmara também organiza reuniões, que denominam-se sessões plenárias, que podem ser ordinárias, extraordinárias e especiais. O quórum de cada sessão varia de acordo com a matéria que está sendo votada e o tipo da sessão. Já os projetos de lei têm por finalidade regular as matérias do município que precisam de uma aprovação pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, ordinárias e leis delegadas. Os requerimentos também são comuns dos trabalhos legislativos, podendo os vereadores solicitar relações administrativas relativas ao regime interno, da mesma forma que obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outro que faça parte do Executivo Municipal. Uma Câmara melhor para todos. Presidente, Marcelo Porto. A função do vereador e como funciona a Câmara Municipal. Como integrante do Poder Legislativo, o vereador é o político responsável por representar os interesses da população e, por isso, deve conhecer de perto a real necessidade das comunidades. Os vereadores representam os cidadãos e seus devidos municípios. O Aracati possui em sua Câmara Municipal 16 representantes, que, após eleitos democraticamente, atuam criando leis que sejam do interesse da comunidade, assim como fiscalizando o Poder Executivo. O número de vereadores varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Após eleito, o vereador tem um mandato de 4 anos. A legislatura começa no dia 1º de janeiro, no ano seguinte à eleição. Por sua vez, a Câmara dos Vereadores do município é o espaço onde os vereadores atuam e exercem suas devidas funções, em busca de um município melhor. Independentes e coesos entre si, possuem 3 grandes poderes. São estes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, destinados a executar resoluções públicas, produzir as leis e julgar. O responsável por todos estes poderes políticos é a chamada Constituição Federal.
Esta, por sua vez, é responsável pela seguridade de todos os direitos, resguardando e dando ciência dos direitos e deveres inerentes aos cidadãos. A Constituição também é a responsável pela liberdade e independência do Poder Legislativo Municipal, de tomar suas decisões sem a interferência de nenhum órgão em seus atos. A Câmara exerce importantes funções na sociedade. Destacam-se como principais funções a legislativa e a fiscalizadora, onde o próprio vereador participa da elaboração das leis específicas do seu município e observa a atuação do executivo na administração com seus recursos públicos. As leis de interesse do município são estas: leis orgânicas, diretrizes orçamentárias, códigos de obras, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual e outros. Estes também atuam em conjunto com o Tribunal de Contas, acompanhando de perto todas as ações do Executivo, como exemplo, a realização de obras, compra de material e equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar e outros. Prestação de contas. A Câmara exerce uma função judiciária, que pode processar e julgar o prefeito quando identificado alguma irregularidade na aplicação dos recursos públicos, e julga também qualquer desvio praticado pelos próprios vereadores. As contas do município precisam ser remetidas anualmente para apreciação dos vereadores e, após o parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas, devendo conter todos os gastos do ano, como pagamento de servidores, compra de materiais e equipamentos, manutenção de escolas e hospitais, obras realizadas e outros. Exercem também a função de assessoramento, podendo assessorar o Poder Executivo a gerenciar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas a favor da população. Por meio das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde e, por fim, também exerce a função administrativa, organizando seus serviços, com composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. São as normas que regem o município, e nela estão determinadas as atribuições dos poderes e dos órgãos, operando como a Constituição do município. O plenário, por sua vez, é a sede onde todos os vereadores se reúnem para votar as leis e tomar as decisões importantes. A Câmara também organiza reuniões, que denominam-se sessões plenárias, que podem ser ordinárias, extraordinárias e especiais. O quórum de cada sessão varia de acordo com a matéria que está sendo votada e o tipo da sessão. Já os projetos de lei têm por finalidade regular as matérias do município que precisam de uma aprovação pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, ordinárias e leis delegadas. Os requerimentos também são comuns dos trabalhos legislativos, podendo os vereadores solicitar relações administrativas relativas ao regime interno, da mesma forma que obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outro que faça parte do Executivo Municipal. Uma Câmara melhor para todos. Presidente Marcelo Porto. A função do vereador e como funciona a Câmara Municipal. Como integrante do Poder Legislativo, o vereador é o político responsável por representar os interesses da população e, por isso, deve conhecer de perto a real necessidade das comunidades. Os vereadores representam os cidadãos e seus devidos municípios. O Aracati possui em sua Câmara Municipal 16 representantes, que, após eleitos democraticamente, atuam criando leis que sejam do interesse da comunidade, assim como fiscalizando o Poder Executivo. O número de vereadores varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Após eleito, o vereador tem um mandato de 4 anos. A legislatura começa no dia 1º de janeiro, no ano seguinte à eleição. Por sua vez, a Câmara dos Vereadores do município é o espaço onde os vereadores atuam e exercem suas devidas funções, em busca de um município melhor. Independentes e coesos entre si, possuem 3 grandes poderes. São estes o legislativo, o executivo e o judiciário, destinados a executar resoluções públicas, produzir as leis e julgar. O responsável por todos estes poderes políticos é a chamada Constituição Federal.
Esta, por sua vez, é responsável pela seguridade de todos os direitos, resguardando e dando ciência dos direitos e deveres inerentes aos cidadãos. A Constituição também é a responsável pela liberdade e independência do Poder Legislativo Municipal, de tomar suas decisões sem a interferência de nenhum órgão em seus atos. A Câmara exerce importantes funções na sociedade. Destacam-se como principais funções a legislativa e a fiscalizadora, onde o próprio vereador participa da elaboração das leis específicas do seu município e observa a atuação do executivo na administração com seus recursos públicos. As leis de interesse do município são estas: leis orgânicas, diretrizes orçamentárias, códigos de obras, orçamento anual, plano diretor. Bom dia a todos os presentes. Bom dia. Sobre a proteção de Deus e da lei, eu declaro aberta a sessão extraordinária. Convido a todos para acompanharem a execução, com atenção à execução do hino do nosso município. Embalado por brisas suaves, sob os raios dos sóis tropicais, tu escutas os hinos das aves que revoam os teus carnavais. Aracati, cheio de glória, brilha o teu nome varonil nas áureas páginas da história do Ceará e do Brasil. Teu passado é invicto e glorioso, perfumado por mil tradições, e o povo te saúda formoso, e nossa alma em mil vibrações. Aracati, cheio de glória, brilha o teu nome varonil nas áureas páginas da história do Ceará e do Brasil. Pelo amor ao trabalho e ao saber, confiamos, ó terra natal, conquistar-te a grandeza e o poder, e tornar o teu nome imortal. Aracati, cheio de glória, brilha o teu nome varonil nas áureas páginas da história do Ceará e do Brasil. Para o mundo ergue a fronte altaneira, olha à frente o futuro e sorri. Cresce, brilha, imponente, guerreira, lutarão os teus filhos por ti. Aracati, cheio de glória, brilha o teu nome varonil nas áureas páginas da história do Ceará e do Brasil. Ofício 081/2020. Excelentíssimo senhor Marcelo Porto de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Aracati. Ao cumprimentar-lhe, venho por meio deste encaminhar e, ao mesmo tempo, requerer com urgência sessão extraordinária nesta augusta casa para apreciar os projetos de lei em anexo, conforme listados abaixo. Mensagem de lei 036, data 29 de junho, estabelece critérios para emissão do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU exercício 2020 e dá outras providências. Mensagem de lei complementar 037, 29 de junho, altera a lei complementar 03/2017, que alterou a lei número 329/2017,
mediante inserção de cargo de diretor executivo, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Certo de que o elevado espírito público de Vossa Excelência e de seus pares garantirá o pronto atendimento à presente solicitação, reitera-se na oportunidade protestos de estima e apreço. Sem mais para o momento, renovo protesto de estima e consideração, Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia, prefeito municipal de Aracati. Vamos passar a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 06/2020. É o primeiro esse ou o segundo? 06/2020. Estabelece critérios para emissão do imposto predial territorial urbano, IPTU, para o exercício de 2020 e da outras providências. O projeto ele não é tão extenso. Os vereadores têm conhecimento ou querem que eu dê uma lida nele? Se alguém quiser que a gente dê uma lida, é só se manifestar que a gente dá. Eu acho que todos tiveram acesso, que trata, né, do parcelamento e de um desconto. Então, tendo em vista a solicitação feita através do ofício 081/2020, de solicitação da sessão extraordinária para essa apreciação desse projeto de lei 06/2020, que estabelece critérios para emissão do imposto predial territorial urbano para o exercício 2020, eu solicito a relatora da Comissão de Constituição e Justiça, para a vereadora Roberta, para emitir parecer de forma verbal. Vereadora Roberta. Quanto à constitucionalidade e legalidade, verificamos que o projeto de lei complementar é totalmente compatível com a Constituição da República, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, em espécie as supracitadas. Assim, revestindo-se o projeto de boa forma legal, técnica legislativa e no mérito mostrando apta a matéria para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Ante ao exposto, portanto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 06 de 2020. A porta está fechada, secretaria, tá? Como votam os vereadores Ricardo Salles e professor Mendes no parecer da vereadora Roberta? A favor. Sendo assim, o projeto está em discussão. Vereador Ricardo. Bom dia a todos os senhores vereadores, senhor presidente, aos internautas, principalmente quem nos acompanha aqui pelas redes sociais. Esse projeto, como todos os senhores já leram, é para beneficiar principalmente nesse período crítico que é a questão da pandemia. Então, parabenizo aqui o governo municipal pela sensibilidade de, numa parcela de cota única, que será a data do vencimento 15 de setembro, dar 30% de desconto sobre IPTU, Imposto Territorial. Então, parabenizo aos senhores vereadores, conto com todos vocês, tenho certeza que esse voto será favorável e de grandeza para os municípios de Aracati. Em discussão. Vereador professor Mendes. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, bom dia à comunidade que está nos ouvindo agora pelas redes sociais. Senhor presidente, assim, esse momento deveria ser, era um momento de abonação desse imposto, mas como isso não é fácil, é óbvio, né, que pelo menos nós tenhamos esse desconto de 30%, mas para ser pago em 4 parcelas. Lembrando, e aí o governo ele deveria reaver essa situação para que esse desconto não fosse só no ano de Covid, não, sabe, senhor presidente? Porque aumentou por demais. Exemplo, eu estava vendo essa semana pessoas que até, inclusive nesse governo, em 2017, quando entrou, pessoas que pagavam R$120 de um determinado terreno, hoje paga mais de R$1.000, paga R$980, R$1.200. Então, esses 30% pelo menos vem para ajudar, né? E por isso que eu voto a favor e peço aos colegas da oposição que também façam o mesmo. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em discussão. Senhor presidente. Vereador Adilson.
Senhor presidente, eu voto a favor desse projeto, mas eu queria ficar, assim, pegar alguma informação aí do líder do governo, Ricardo Salles, por que que não isenta de o aposentado pagar o IPTU? Que já umas 2 pessoas me procuraram, sabiam que ia passar esse projeto, a gente tinha sido comunicado, e eu voto a favor no desconto dos 30%, mas eu queria que esse pessoal que é aposentado, que ganha um salário mínimo, seja isento desse imposto. São essas minhas colocações, senhor presidente. Ok. Em discussão? Em discussão? Já que não tem mais discussão para o assunto. Marcelo, eu quero falar. Estava com a mão aqui. Vereadora Roberta. É só para esclarecer para o vereador Edilson que, legalmente, vereador, o prefeito ele não pode abrir mão da receita, entendeu? Por isso que foi estudado, feito um estudo de viabilidade, o que poderia ser feito, e foi apresentado esse projeto com esses 30% de desconto e parcelamento. Porque legalmente é inconstitucional ele abrir mão de receita. Ok. Em discussão? Vereador Ivanildo. O vereador Ricardo está pedindo a parte, Ivanildo, se você disponibilizar. Bom dia, presidente, senhores vereadores. Vereador Ivanildo, toda vida que você entra no áudio, tem algum alto-falante próximo que dá microfonia em todos os canais. Tá ok agora, tá ok? Ok. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos acompanham nesse momento. Só expressar, nesse momento difícil que passa o país, o estado e a cidade, parabenizar o governo por esse desconto que está dando aí no IPTU dos aracatienses e dar uma parte da fala ao vereador Ricardo Salles. Vereador Ricardo. Obrigado pela parte, vereador Ivanildo. Da mesma forma aí, vereador Ricardo. Algum alto-falante aí ligado, próximo ao microfone. Obrigado pela parte, vereador Ivanildo. Gostaria só primeiro de me reportar ao vereador Mendes. É que, como o vereador já sabe, já votamos, o município não pode retirar a receita. É por isso que não poderá ser a isenção total desse imposto. E a medida da necessidade para que o governo municipal não marcar. Ao vereador Edilson, eu quero responder que aposentados e pensionistas que têm um único imóvel já é beneficiado por lei. Basta procurar o setor de tributação da Prefeitura Municipal de Aracati e entrar com o pedido de isenção desse imóvel. E também os servidores públicos, vereador Edilson Ferreira, e está também beneficiado a lei no qual tenha só um único imóvel. Esse único imóvel que essas pessoas, aposentados, pensionistas e servidores públicos que residam nesse imóvel com as suas famílias, eles já têm direito, isso é a lei, são leis municipais, inclusive, que os senhores vereadores já foram votados aqui pela Câmara Municipal. Em discussão. Alguém para esse assunto? Ok. Então vamos para a votação. Como vota a vereadora Hilda? A favor. Como vota o vereador Andrei? A favor. Como vota o vereador Beto? Habilite seu microfone, vereador Beto. A favor. Como vota o vereador Mendes? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Marcos Monteiro? Como vota o vereador Marcos Monteiro? A favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Janete? A favor, presidente. Como vota o vereador Ivan Ferreira? Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Valdir Menezes? O microfone, por favor, vereador. Tem que habilitar aí.
Pronto. É porque você tem que autorizar a ativação, Marcelo. Ok? A favor. Com voto, vereador Edilson. A favor, senhor presidente. Com voto, vereador Jocélio. Microfone, vereador. Eu voto a favor. Voto, vereadora Roberta. A favor. Com voto, vereador Ivanildo. A favor, senhor presidente. Com voto, vereador Ricardo Salles. A favor. Eu voto a favor. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 07/2020 altera a Lei Complementar 03/2017, que altera a Lei 300, que alterou a Lei 329/2017, mediante inserção de cargo de diretor executivo, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Da mesma forma, todos os vereadores tiveram acesso a esse projeto, né, na convocação, no ato da convocação. Ele já foi dado a entrada no tempo ordinário aqui na Câmara e foi retirado e entrado agora de forma extraordinária. Tendo em vista a solicitação sido feita do ofício 081/2020, solicitando que a apreciação desse projeto fosse feita de forma extraordinária na sessão de hoje, eu também solicito para o projeto de lei complementar 07/2020, parecer verbal da relatora da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Roberta Cardoso. Quanto à constitucionalidade e legalidade, verificamos se o projeto de lei complementar é totalmente compatível com a Constituição da República, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, em espécie as supracitadas. Assim, revestindo-se o projeto de boa forma legal, técnica legislativa e no mérito mostrando-se apta a matéria para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Portanto, o meu parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 07/2020. Com voto os outros membros da comissão, vereador Ricardo Salles, vereador professor Mendes. A favor. Professor Mendes. A favor, senhor presidente. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Professor Mendes. Senhor presidente, de antemão eu já digo que se fosse de uma forma normal do nosso município, eu já não votaria a favor de um projeto desse. Imagine, em pleno Covid, o governo dizendo que não pode pagar 1/3 das férias dos educadores, o governo que não vai pagar o mês de julho dos contratos temporários, que esse ano, se quisesse, pagaria, porque é um ano eleitoral. Aí, diante de tudo isso, manda um projeto aqui para essa casa de forma extraordinária, querendo que os vereadores votem a favor para criar um cargo de diretor executivo para a merenda escolar. Eu acho que essa criação de cargo é mais uma criação de alguém que vai ser colocado lá por um projeto extremamente eleitoreiro. Então, eu queria pedir que os meus colegas claro que a situação vota a favor, então eu queria que os meus colegas da oposição votassem comigo contra esse projeto, porque eu acho que não cabe, nesse momento, mais uma criação de cargo no nosso município, quando a justificativa maior do governo municipal é que o nosso município está sem dinheiro para nada. Então, não votarei de forma alguma a favor e peço aos colegas que façam o mesmo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Mendes, eu estou vendo aqui o projeto, eu estou na minha parte da discussão agora. A criação é de uma única vaga, de diretoria executiva da alimentação escolar, que significa que tem que ser aqui nos parágrafos 1º e 2º um cargo de nutricionista, né? Que vai fazer o acompanhamento, coordenar e realizar as questões dos cardápios e tudo. Pelo meu entender, pelo que eu fiquei sabendo, se não for aprovado esse projeto aqui, a gente ficaria sem nutricionista. Mas já tínhamos um nutricionista antes, senhor presidente. Uma parte, vereador Mendes, para você. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no próprio organograma da Secretaria de Educação, na Secretaria de Assistência, obrigatoriamente tem que ter, no mínimo, um nutricionista.
Então no organograma, nós estamos... Mas não precisa criar esse cargo de diretor executivo. Não tem necessidade de criar o cargo de diretor executivo. O nutricionista já é por obrigatoriedade ter na merenda escolar. Então, pronto, nós estamos votando isso aí. Em discussão, vereador Ricardo Salles. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou me reportar aqui o professor Mendes, que é ex-secretário de Educação. Professor Mendes, primeiro, eu acho que o senhor não ouviu quando o senhor presidente falou do projeto, que o projeto ele deu entrada no período antes pandemia, antes dessas sessões virtuais, e não em sessão extraordinária. Esse pedido da sessão extraordinária foi só que o governo municipal pediu para colocar o projeto na sessão extraordinária por não ter entrado no período vigente no primeiro período legislativo que finalizou no dia 30 de junho, nas sessões ordinárias. Por não ter entrado, foi feito o pedido. Então, esse projeto, professor Mendes, já estava na casa há muito tempo disso. E vale salientar também que pessoas aí da oposição e outras pessoas que divulgam aí, principalmente que bateram muito na questão da qualidade, que é de boa qualidade a da merenda escolar do município, sabemos que temos que ter um técnico responsável. E esse técnico não pode ser um vigia, não pode ser um serviço geral, não pode ser um professor, tem que ter uma pessoa de qualidade justamente para fazer esses cronogramas. O senhor entende muito bem, professor Mendes, por ex-secretário de Educação, que fazia esse planejamento e se preparava para isso. A organização da Secretaria de Educação já está se programando está no cargo, no organograma da Secretaria de Educação, ok? Só que isso também, por não estar lá ou por outras maneiras, ter vencido aquele contrato ou não, a necessidade é de extrema e absoluta, até para o planejamento do calendário 2021, e principalmente agora nessa facilidade. Então, cargos eleitoreiros, não vamos falar aqui de discussões partidárias nem criação de cargos. Ora, porque cargo eleitoreiro não existe. Como o senhor salientou, está no organograma da Secretaria de Educação e a necessidade urgentíssima. E o projeto já estava na casa. O que foi pedido foi nessa sessão extraordinária para que colocasse na pauta. Mas esse projeto já foi lido em sessão ordinária. Concluindo, vereador. Para concluir, eu peço aos senhores vereadores e peço também aos vereadores da oposição. Por que isso? Como vocês já disseram e falamos todos nós, o momento é crítico de pandemia. O cargo da nutricionista é de urgência urgentíssima para a qualidade da merenda escolar dos alunos do município e principalmente dessas pessoas do qual estão sendo beneficiadas pela gestão, pelo município de Aracati, através da gestão do prefeito Bismarck Maia. Em discussão, vereador José Gondim. Depois, vereadora Roberta, depois, vereador Ivan. José. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres vereadores. Bom dia aos internautas que nos escutam nesse momento. Quero afirmar aqui que votarei contra esse projeto, né, de criação de mais um cargo, sem dúvida nenhuma, até como no organograma da secretaria, o nutricionista, então não tem por que criar esse cargo agora. Eu soube agora de manhã que a Guarda Municipal recebeu a notícia e a prefeitura não vai disponibilizar, que não tem recurso para fardamento, não tem condições de comprar. Aí cria-se um cargo desse para poder pagar mais um salário a mais, um salário, diga-se, passagem altíssima, para poder... Então, eu voto contra, totalmente voto contra. E quero, presidente, dar uma parte ao nobre vereador Mendes, por favor. Vereador Mendes, você tem menos de um minuto, porque já tinha... Tá bom, senhor presidente. Só uma coisa, isso mostra o despreparo da secretaria. Porque como é que não tinha um nutricionista no organograma da Secretaria de Educação? Pelo amor de Deus, isso não existe.
E se não tem, como é que pode, desde 2017, meu amigo Ricardo, está sendo comprado merenda? Porque obrigatoriamente a merenda escolar só pode ser comprada com orientação do nutricionista. Então, se não tinha, por que só agora? Então, particularmente, eu voto contra, e voto contra com toda... Até pelo que o senhor disse, por eu ter sido secretário, eu sei de que no nosso município, a Secretaria de Educação ela deveria ter, no mínimo, 2 nutricionistas para cuidar dessa merenda escolar, e passaram esses 3 anos, só agora que é colocado nesse organograma. Perdoa, eu voto contra. Vereadora Roberta. Eu queria falar aqui para o vereador Mendes que na época que o vereador era secretário, ao meu conhecimento, quando entrei como chefe de gabinete do prefeito, também não existia o cargo de nutricionista no organograma da educação, como não existe até hoje. Está sendo criado porque não existe o cargo de nutricionista no organograma da educação da prefeitura, tá certo? Segundo ponto, os nutricionistas eram contratados legalmente através de seleção. Daí a importância de ter esse cargo como comissionado, porque quando os contratos estão vencendo, tem o prazo legal de renovação ou de nova seleção, fica esse buraco, essa brecha em aberta que o caro colega, por ter sido secretário, conhece bem que não pode. Precisa de um nutricionista dentro da secretaria. Então, está aí da urgência da criação desse cargo. Sem ter nada a ver com cargo eleitoreiro, o vereador sabe bem melhor do que todos da importância desse cargo do nutricionista dentro do organograma da Secretaria de Educação do município. Vereador Ivan. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estou aqui e eu vou, de antemão também, pegando aqui as palavras do nobre lido vereador, que é vereador, empresário, bacharel em direito, grande conhecimento da lei orgânica do município e do direito administrativo da administração pública. O artigo 64 da administração pública da lei orgânica, o inciso 2, fala que a investidura de cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, ressalvados, claro, os cargos de comissão e de livre nomeação por parte do gestor. Eu sei da importância, senhor presidente Marcelo Porto, e eu quero que Vossa Excelência, por favor, escute a minha fala aqui. Eu sei da importância, Vossa Excelência falou também, do cargo de nutricionista da Prefeitura Municipal. Mas a pergunta que foi feita, e que eu vou fazer também, é por que não foi incluído nos concursos públicos, desde o início da atual gestão, o cargo de nutricionista? Eu tenho que ser coerente que a criação ou a indicação de um cargo nesse momento, à véspera de uma eleição, a gente tem que parar um pouco para pensar. Tem que parar. Sei da importância. Outra coisa, já tinha havido uma contratação e eu estive pessoalmente conversando com esse nutricionista que esteve à frente do cargo. Não foi por avaliação, não. Foi por indicação política. É tanto que ele não está mais no cargo que ele ocupa. Eu vou repetir. Eu estive pessoalmente com esse nutricionista no início da atual gestão. Mas sei, vou repetir, sei da importância do cargo. Mas gostaria que tivesse havido concurso público para esse cargo. Era só isso que eu queria dizer. Em discussão. Vereador Ivanildo. Senhor presidente, eu quero registrar aqui meu voto a favor pela importância e pela necessidade do cargo que existe nesse momento aí, principalmente pela pandemia. E uma parte que o vereador Ricardo Salles. Parte vereador Ricardo. Obrigado pela parte, Obrigado pela parte, vereador Ivanildo. Os dois juntos aí, tá dando microfonia junto aí, você. O pior é que tem salas separadas, presidente.
Primeiro, quero me reportar aqui o vereador Mendes. Se formos falar, se a pauta fosse desorganização, a gente teria que puxar os exercícios anteriores, inclusive do qual o senhor ficou à frente da secretaria. Mas essa não é a discussão. Segunda questão, o cargo de nutricionista, vereador Ivan Ferreira, e obrigado aí pelos elogios, que eu acho que é muita bondade sua, até exagerou um pouco, mas eu tento, antes de vir para as sessões, dar uma verificada nas matérias para me aprofundar mais e trazer o conhecimento para o esclarecimento dos senhores vereadores até aonde eu posso, dos meus entendimentos. Mas essa questão também, vereador Ivan, por que não foi feito os concursos, perguntaríamos também aos gestores anteriores, mas vamos pular essa parte. Nós estamos numa crise de saúde pública. Você já imaginou, vereador Edilson, vereadora Hilda, vereador Andrei, que se não tivesse um responsável, um técnico qualificado, responsável para a preparação do cardápio desta merenda escolar, a organização, a preocupação é mútua. Já imaginou? Vereador Valdir, que entende muito de saúde, a crise seria muito pior. Não podemos deixar a deriva, as dificuldades são grandes. Então, esses discursos que foram falados aí, a questão do ano eleitoreiro, a questão não é do ano eleitoreiro, a questão é da necessidade de urgência urgentíssima, a necessidade para agora. E outra coisa, como já passei para os senhores vereadores e o presidente, antes de ler a matéria, que está na pauta da sessão extraordinária, ele falou e deixou claro, se os senhores vereadores verificarem os áudios aí e tiverem relembrando aí com atenção, os senhores verão que o presidente falou que a matéria tinha entrado em pauta e agora foi pedido na sessão extraordinária para colocar em votação, só para colocar na pauta da votação. Conclui, vereador. Na casa. Concluí. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em discussão. Vereador Valdir. Bom dia a todos, companheiros. Eu aqui, por várias vezes nessas sessões, eu ouvi os vereadores, alguns vereadores, falando sobre a qualidade da merenda. E agora, eu fico me perguntando por que, quando vai se contratar um nutricionista, até que o vereador Mendes disse que era necessário 2, é eleitoreiro. Será que nesse ano, no último ano, no ano que tem eleições, não se pode dar prosseguimento às obras de uma administração, aos planos de uma administração, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de educação, seja como for? Parece que tudo é eleitoreiro. Parece que a administração de um prefeito, ele deve terminar um ano antes. Eu acho que não. Eu acho que esse ano de eleição também é um ano para se fazer obras, para se corrigir alguns defeitos, para também dar prosseguimento aos seus planos. Então, eu não tenho aqui por que não votar nessa criação importantíssima para a educação, importantíssima para a saúde dos estudantes. Então, eu voto sim a favor desse projeto. Em discussão, vereador Marcos Monteiro. Depois, vereador Beto. Pronto, vereador. Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores e a população que nos assiste através da rede de internet. Queria aqui, em relação a esse projeto, ouvi aqui atentamente os colegas falando, eu acho que, independente de situação ou oposição, nós temos que ter uma responsabilidade bem maior com os alunos da nossa rede pública, da rede escolar, no que se trata também de um profissional qualificado, é uma indicação do próprio governo, seja o governo hoje Bismarck ou qualquer um outro governo que venha a dirigir o nosso município,
mas eu acho que essas questões políticas, essas picuinhas, eu acho que nós devemos deixar de lado e tratar essa situação do profissional que vai cuidar da merenda escolar com qualidade. É uma responsabilidade da gestão de servir no cardápio uma merenda escolar com qualidade e, acima de tudo, ter a pessoa preparada, a pessoa que tem essa formação acadêmica de poder fazer com que a merenda chegue de boa qualidade nas escolas da rede pública municipal. Então, eu vejo da seguinte forma, queria aqui falar a respeito aqui das colocações do professor Mendes, que o município do Poste de Aracati não é para ter só um nutricionista, seriam 2 nutricionistas, e eu vejo assim, professor Mendes, se é para ter 2, e hoje o governo está pedindo para colocar 1, e Vossa Excelência já se posiciona contra, e Vossa Excelência sabe, eu acho que talvez melhor do que qualquer um de nós, vereadores, que Vossa Excelência já foi secretário de Educação do nosso município, fez o seu trabalho, deu sua contribuição quando passou à frente da Secretaria de Educação do nosso município. Eu acho que Vossa Excelência sabe da importância que é esse profissional, e essa questão que é um cargo eleitoreiro, essa situação é porque é ano político, eu acho que nós devemos aqui, o profissional, ele tem uma responsabilidade grande, este cargo que está sendo aí, pedido através desse projeto do governo municipal, para ser atendido. E nós, vereadores, a Câmara, nós temos a responsabilidade de autorizar ou não. Então, portanto, eu vejo, nós devemos pensar a questão macro do nosso município com responsabilidade, principalmente no que se trata a merenda escolar do nosso município. E tem que ter esse profissional. Portanto, eu já aqui me posiciono favorável a esse projeto, porque vejo de grande importância, senhores colegas vereadores, vereadoras e população aracatiense e a todos os alunos e alunas da Rede Pública Municipal de Aracati. Essas são minhas colocações, senhor presidente. Obrigado, Marcos. Em discussão, vereador Beto Bugano. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escutam e nos assiste pelas redes sociais, meu bom dia. Bom dia a todos meus amigos vereadores. Falando sobre a respeito do projeto, eu acho um projeto de bastante... Eu votarei a favor desse projeto. E quando os colegas vereadores falam da oposição sobre a questão da merenda escolar, o que eu acho interessante nisso aí é que em algumas sessões atrás, alguns vereadores, eles batiam muito na questão da merenda escolar, das escolas, tá certo? Como, por exemplo, postaram vídeo falando sobre a questão da merenda escolar, que comia isso, que é só pão hoje, que é só doce. E hoje, quando o governo municipal abre as portas para contratar um profissional da saúde, que é um nutricionista, que não só... Hoje, nutricionista não é só para as pessoas que têm o poder aquisitivo maior. Nutricionista hoje é para as pessoas que querem ter uma boa saúde para a sua vida. Então, eu sou favorável a esse projeto, eu votarei a favor, tá certo? E eu vou dar uma parte aí para minha amiga e vereadora Roberta, para ela se explicar nessa questão do nutrição. Eu votaria a favor. A parte, vereadora Roberta. É só para fazer um esclarecimento para o vereador Ivan, que teve sim concurso para nutricionista, mas por ter sido o último edital, estava em fase para homologação. Foi quando veio a pandemia. Então, o prefeito está homologando o cargo de nutricionista, sim. Foi exatamente quando veio a pandemia, por isso a necessidade da criação de um cargo comissionado de nutricionista. Para justamente quando ocorrer essas intercorrências, nós termos na grade oficial do município uma nutricionista responsável como coordenadora geral para essas situações específicas. Em discussão? Bora trocar roupa? Vamos? Sem discussão, vamos à votação. Como vota a vereadora Maria Hilda? A favor. Como vota o vereador Andrei Freire? A favor. Como vota o vereador professor Mendes? Não pode. Não pode. Voto contra, senhor presidente. Como vota o vereador Edilson? Vem, amor, vem. Vem, coração. Voto contra, senhor presidente. Como vota o vereador Valdir Menezes? A favor. Como vota o vereador Ivan Ferreira?
Habilita o microfone, vereador Ivan. Só um minutinho que eu te ligo. Espera na linha aí, peraí. Escuta, senhor presidente. Com voto, vereador Ivan. Eu voto contra, senhor presidente. Com voto, vereadora Janete. Microfone, vereadora. Eu voto a favor, senhor presidente. Como voto, vereador Ivanildo. A favor, senhor presidente. Com voto, vereador Beto. Eu voto a favor, presidente. Com voto, vereador Ricardo. A favor. Com voto, vereadora Roberta. A favor. Com voto, vereador Josélio Gondim. Voto contra. Como vota o vereador Marcos Monteiro. A favor, senhor presidente. Eu voto a favor. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Como sessão extraordinária não tem considerações finais, não tem requerimento, não tem... Eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.